Muito bom dia a você que nos assiste pela Rede Mundial de Computadores, através das plataformas da UVB, em especial aos amigos vereadores e vereadoras de todo o Brasil, que fazem, então, na base da sociedade, o alvorecer dessa democracia que impulsiona esse imenso Brasil. No dia de hoje, a União dos Vereadores traz, dando início a uma série de lives sobre grandes temas nacionais, juntamente com o presidente Gilson Conzatti e eu, o 32º presidente da República e atual senador pelo estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Para saudações iniciais, então, abro a palavra para o presidente Gilson Conzatti e, em seguida, para o nosso convidado para que façam as suas considerações e, na sequência, daremos início ao debate. Presidente Gilson, com a palavra. Primeiro, bom dia, uma satisfação muito grande falar com o senador Collor, que eu vou ter que dizer que eu votei nele para presidente da República e, numa ocasião, eu disse para ele, eu voto de novo. Ele ficou, eu lembro, lá no Congresso, que ele me disse, ficou me olhando assim, voto de novo. Porque foi uma mudança no nosso país, sim, com a presença do Fernando Collor de Mello na presidência da República. Então, é uma satisfação muito grande falar com o senador por Alagoas, ele que tem um trabalho fundamental na educação. Os vereadores do Brasil que participaram nos últimos anos aí, das atividades da UVB, como a Marcha dos Vereadores do ano passado, todos receberam material didático do gabinete do senador Fernando Collor de Mello, ajudando na educação, inclusive legislativa, dos homens e mulheres que fazem o Parlamento Municipal brasileiro. Então, seja bem-vindo, senador. Vai ser uma grande honra conversar com o senhor sobre um assunto tão importante que é a educação e a Fundeb. Muito obrigado a você, presidente, pelo convite que me fez para participar desse nosso bate-papo com essa enorme legião de brasileiros e de cidadãos brasileiros que são os nossos vereadores e vereadoras. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando com todos vocês. Agradecer, desde já, mais uma vez, o voto que me foi confiado em 1989 e a disposição de repeti-lo se voltasse aquela mesma oportunidade, enfim. E a lembrança também desse contato que eu venho mantendo ao longo do meu período como senador, com todos os vereadores do Brasil, com quem mantenho uma correspondência assídua, né, sempre enviando material que eu diria não é bem didático, mas é um material informativo, para que os senhores e as senhoras vereadoras possam ter conhecimento mais detalhado das leis, das legislações pertinentes às suas ações, às suas atuações como representantes mais legítimos do povo brasileiro, como são os vereadores e vereadoras. Por isso, é com muita alegria que participo dessa reunião da UVB para discutirmos questões da nossa atualidade. Apenas lembrando o seguinte, no início, foi dito 22º presidente. Na realidade, eu fui o 32º presidente, não é isso? Então, enfim, mas muito obrigado a você também pela apresentação inicial que fez e estou à disposição para nós conversarmos. Senador Collor, primeiramente me desculpe pelo equívoco, 32º presidente da República, responsável por uma série de alterações, como disse o presidente Gilson, alterações importantíssimas para o Brasil, com abertura econômica, algumas normativas que são utilizadas e saudadas até hoje pelos juristas de todo o país e utilizadas em defesa de grande parte da população, parcela da população, o que nos traz muita honra em estar com o senhor nessa manhã. Senador, uma das questões para que nós começamos o debate considerando o fato de que a PEC 15A, que trata sobre a permanência, né, efetivação do Fundeb como Programa Nacional de Financiamento da Educação, passou pela Câmara dos Deputados e agora tem seu curso natural encaminhada para o Senado Federal. Um dos questionamentos iniciais que nós temos por parte dos vereadores é de que, na sua percepção, o Senado Federal vai debater esse tema com mais aprofundamento ou haverá tão somente uma questão de chancela dessa PEC e efetivando em razão do espaço-tempo, né, da necessidade de se manter esse programa efetivo a nível nacional?
nós não temos nem tempo, nem também necessidade de debater aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no meu entender. Tempo, porque realmente o nosso espaço é exíguo para fazer, se fosse o caso, um debate mais aprofundado em relação ao que veio da Câmara já aprovado. E necessidade porque o que veio já aprovado da Câmara está perfeitamente em consonância com as aspirações e os desejos dos munícipes, dos representantes da nossa população no interior do Brasil, que são os nossos vereadores e vereadoras, da classe política de um modo geral, não é? E tanto assim que na Câmara foi aprovado por 480 votos, se não me engano, e no Senado Federal não vai ser diferente. No Senado Federal vai ser uma vitória elástica, vitória do bom senso, a vitória daqueles que são a favor da cidadania e que veem na educação a base elementar para que a cidadania possa ser construída nesse país. Então, trazer o Fundeb, deixar de ser uma coisa meramente transitória e passando a ser permanente, já é um grande avanço, e também a participação da União, que vai sair dos seus 12% para os seus 23% até 2022 ou 2023. Então, essa participação mais efetiva do governo federal vai ser muito importante para nós alavancarmos de uma vez por todas esse elemento fundamental, e como disse, gostaria de repetir, com a permissão de vocês, elemento fundamental para a construção da cidadania, que é a educação brasileira. Por falar em educação, nós tivemos uma conversa também com o senador Cristóvão Buarque, que também é um defensor da educação. O senhor acredita na educação no Brasil, que ela possa realmente chegar a transformar as pessoas, uma vez que ainda estamos longe de uma educação com muita qualidade no nosso país? Como é que o senhor vê a educação hoje, a sua visão, a educação hoje no nosso país? Você citou um nome muito importante, não somente na educação, mas na política nacional, que é a do senador, ex-governador Cristóvão Buarque, professor, reitor da UNB, da Universidade de Brasília, Cristóvão Buarque. E conversando com ele no período em que juntos convivemos no Senado da República, ele era um dos mais entusiastas, dos maiores entusiastas do programa que eu implementei como presidente da República, que foi a universalização do ensino básico. Com a criação dos CIACs, os Centros Integrados de Apoio à Criança, nós criamos esse programa dando condições de uma melhoria substancial a todo o nosso magistério para que pudesse estar de acordo com essa nova visão do que seria essa universalização do ensino básico, que é o fundamento para que as crianças elas ascendam regularmente, naturalmente, os outros ensinos, no ensino fundamental, o ensino médio, o antigo ensino fundamental, o antigo ensino primário, depois o ensino médio e o ensino de terceiro grau. Então, essa educação, a universalização do ensino básico, dava às crianças o seguinte cardápio. Elas entravam na escola às 7h30 da manhã e saíam às 5h30 da tarde. Elas tinham aulas, as aulas normais, as aulas presenciais, mas, além disso, elas tinham o esporte, elas tinham o lazer, elas tinham o teatro, elas tinham biblioteca, elas tinham ensinos de artes e ofícios, de pequenos ofícios, para que elas pudessem fazer em casa o seu bico, pequenos ofícios de consertar um pé de mesa, de consertar um fio, mexer no motor de uma geladeira, enfim, fazer pequenos ofícios para que pudesse ajudar na renda familiar. Além disso, tinha médico dentro da escola, o médico que seria o médico familiar, tinha 4 refeições por dia. No café da manhã e no lanche do final da tarde, que seria uma espécie de jantar, eles podiam ter a participação dos pais.
Então, os pais que fossem levar as crianças à escola podiam participar com elas do café da manhã e, quando fossem buscá-las, também podiam participar com elas do café da manhã. Então, é um ensino assim absolutamente abrangente e que dava condições para criar verdadeiros cidadãos. Infelizmente, depois que eu deixei a presidência da República, esse programa foi relegado, foi esquecido, foi fechado. E nós perdemos, presidente, 2 gerações. Já lá se vão 30 anos. Se nós estimarmos que cada geração tem um intervalo de 15 anos, foram 2 gerações de brasileiros que nós perdemos porque não pudemos, pela não continuidade desse programa de governo implementado por mim, não pudemos dar continuidade a esse programa, que era de fundamental importância para que também, no ensino médio, as crianças pudessem acompanhar as matérias que estão oferecidas no ensino médio. Um dos grandes problemas que nós temos hoje no Brasil é a falta de mão de obra qualificada para nós aumentarmos a nossa competitividade e a nossa produtividade. E por que nós temos essa deficiência? Pela deficiência no nosso ensino, que começa a deficiência no ensino fundamental e que depois passa para o ensino médio. E no ensino médio também as crianças não têm a qualidade que todos nós gostaríamos de poder oferecer. E quando chegam no 3º grau, eles deixam a escola quando já não fazem no ensino médio, porque não têm condições de acompanhar as matérias que estão sendo lecionadas. E isso, então, faz com que nós percamos a nossa qualidade do ensino. E perdendo a qualidade do ensino, perdemos a qualidade de bons profissionais. E perdendo a qualidade de bons profissionais, nós estaremos fora desse mercado cada dia mais extremamente competitivo no cenário internacional pelo que tem aí da chamada globalização. Então, o ensino fundamental é o básico para que nós possamos implementar uma geração de brasileiros que estejam extremamente preparados para um mundo cada dia mais competitivo. O que nós precisamos fazer hoje em dia é isso, presidente. Nós precisamos dar prestígio aos nossos professores, precisamos pagar bons salários, precisamos incentivar o nosso magistério, precisamos dar condições às nossas crianças de frequentar boas escolas, e não como hoje, em que 60% ou 70% das escolas não têm esgoto nem fornecimento d'água. Nós temos que dar condições às crianças de poder ter uma escola com ligação em 4G da internet, com ar-condicionado em condições normais para que eles possam trabalhar, possam estudar, que tenham carteiras, que tenham professores a tempo e a hora, que tenham um horário escolar mais elástico e não somente de 3, 4 horas por dia, que é absolutamente insuficiente para que as crianças aprendam aquilo na medida em que hoje o mundo exige. Enfim, e para isso nós precisamos ter ministro da educação, presidente. Nós precisamos ter um governo que se preocupe, sobretudo com essas 2 áreas, educação e saúde. E, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo hoje o 3º ministro da Educação, e eu espero que ele se recupere rapidamente da infecção que ele teve por coronavírus, para que ele comece a trabalhar. Nós estamos há 1 ano e meio nesse turnover de ministros da Educação e de Saúde, que são 2 áreas fundamentais. Educação, por tudo isso que nós estamos agora falando. E na saúde, porque estamos no meio de uma pandemia que nós não temos na nossa memória nem registrado nenhum fato, a não ser aquela gripe espanhola que ocorreu há mais de 100 anos e que não foi com a gravidade dessa pandemia que se abateu sobre o mundo inteiro, que é o do Covid-19. Então, nessas 2 áreas essenciais, nós estamos com falta de pessoas que possam comandar e coordenar ações efetivas para que nós combatamos, de um lado, a saúde com a pandemia do Covid-19 e, do outro lado, a educação para nós combatermos o analfabetismo e o mau preparo das nossas crianças para um mundo competitivo, como eu dizia há pouco, que se afigura diante de nós. Senador Collor, o senhor fez referência no início, então, de que o Senado Federal está
bem entusiasmado com a votação na Câmara dos Deputados, obviamente, pela aprovação acachapante que teve, pelo debate que lá ocorreu, em relação, muito embora a PEC, que tratava dessa concretização do Fundeb como plano nacional, já venha tramitando desde 2015, e que o Senado, então, deve referendar essa votação. Mas eu gostaria de lhe questionar, considerando o fato de que, para melhorar as condições de educação, basicamente nós dependemos, e os municípios dependem muito disso, os vereadores também ficam muito reféns do fato de dos repasses ainda serem muito singelos se considerado as necessidades que os municípios possuem. O senhor acredita que, se tivéssemos discutido a reforma tributária adequada em tempo oportuno, nós talvez não tivéssemos essa necessidade de estarmos tendo que discutir assim de uma forma tão rapidamente a implementação do Fundeb como programa efetivo? Olha, reforma tributária, sem dúvida, em tese, se reforma tributária ocorresse, se houvesse uma verdadeira reforma tributária, sem dúvida nenhuma que traria benefícios. Mas eu sou muito cético em relação a uma reforma tributária, porque a reforma tributária, ela significa o seguinte: significa que aquele ente que mais arrecada, que é o principal arrecadador, quando se fala em reforma tributária, é reformar a distribuição dos tributos. Então, ao ente que mais arrecada, que é a União, interessa redistribuir os recursos de que ela já dispõe, ou interessa à União, que é o ente maior arrecadador, arrecadar ainda mais do que tem? Sobretudo no momento em que nós estamos vivenciando, que é um momento em que o Estado vem despendendo recursos e vem investindo acertadamente, para minorar o sacrifício e o sofrimento de milhares e milhares de brasileiros atingidos pelo coronavírus, não somente pela própria infecção, mas também pelas consequências adversas dessa pandemia, que estão representadas no desemprego, estão representados na dor, na falta de esperança de milhares de brasileiros que não se veem em condições sequer de sobreviver. Então, o governo vem agindo acertadamente, no meu modo de ver, auxiliando e atendendo a essa camada, a enorme camada, 50, 60 milhões de brasileiros, para dizer um número razoável de pessoas que estão, razoável no sentido de não ser o número exato de pessoas que estão sofrendo com esses efeitos desastrosos na economia que o coronavírus vem trazendo para todos nós. Então, nesse momento em que o governo vem gastando muito mais do que ele previa, muito mais do que estava previsto no orçamento, muito mais do que estava previsto nos planos de reformas implementados pelo ministro Guedes da Economia, num momento como esse, em que o governo vem perdendo a arrecadação, porque, como nós sabemos, a arrecadação, devido à diminuição da atividade econômica, a arrecadação tributária também vem caindo. Então, num momento como esse, é razoável nós supormos de que o governo federal queira fazer uma reforma tributária para abrir mão de um bolo tributário em favor de estados e municípios? Eu acho que não. Se em condições normais ele não tem essa vontade de uma reforma tributária de abrir mão da sua arrecadação, muito mais num momento como esse que nós estamos vivendo. Ainda mais do jeito que está sendo encaminhada a reforma tributária, porque a reforma tributária, quando ela nasce, no meu entender, pelo menos essa é a minha experiência, ela tem que ser enviada de uma maneira completa, para que ela guarde coerência à reforma, e não de maneira fatiada, porque se manda de uma maneira fatiada para discutir por fatias, o que acontece? Naturalmente, ele faz o fatiamento, achando que essa aqui vai ser aprovada, essa primeira fatia, e já está encadeada com a segunda que vai ser aprovada, que está encadeada com a terceira e com a quarta. Então, o que acontece? Vem a primeira, aí não é aprovada como está. Aí, qual é a coerência que ela vai guardar com a segunda etapa? Já não guarda mais coerência. E assim por diante. No final,
o que sai é um Frankenstein, né? É uma reforma inteiramente disforme. É uma reforma disforme. É uma reforma que, por não guardar coerência, não guarda naturalmente a eficiência necessária que se quer numa reforma tributária para se fazer justiça aos entes federados, e não justiça somente a um ente federado que fica com 60% da arrecadação geral do Brasil e o restante distribuído por estados e municípios, o que faz com que estados e municípios sofram muito, porque a Constituição de 88 ela foi muito rápida no sentido de passar para os estados e municípios direitos e deveres. Então, agora fica sob a responsabilidade dos estados isso e aquilo, fica sob a responsabilidade dos municípios isso e aquilo. Mas se esqueceu de dizer, bom, fica sob a responsabilidade dos municípios e dos estados essas atividades, mas com quais recursos eles vão contar para fazer face a essas novas obrigações que a Constituição está lhes passando. Então, isso onerou demais o caixa dos estados e municípios. Então, o que faz com que os estados e municípios fiquem cada vez mais dependentes das benesses e da boa vontade do governo federal em relação aos seus pleitos. Além disso, quando há um processo de dificuldade como esse que nós estamos passando, e ainda bem que houve também por parte do Executivo, com o apoio decisivo do Senado e do Congresso, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, apoio nesse sentido, para que fosse, de alguma forma, amenizado essa perda do FPM e do FPE para estados e municípios, senão a situação seria muito pior. Se não tivesse também não tivessem sido enviados recursos para o combate ao Covid, também a situação estaria muito pior. Então, são medidas que eu estou dizendo que o governo federal vem adotando com o apoio e muitas vezes pela iniciativa do Congresso Nacional, que estão acertadas. Mas isso a gente sabe que não está resolvendo os problemas e as agruras por que estão passando os prefeitos e os vereadores para atender às demandas da população. E isso vai até o mais tardar, aí esticando, a gente achando que isso aí, como agora vamos dar mais 2 meses, né? Mais 2 meses para o auxílio emergencial, mês de julho, mês de agosto, porque se encerrou no mês de junho, a terceira e última parcela, mas nós precisamos esticar isso ainda mais, precisamos ver que o fim da calamidade decretada lá atrás, em março, ela vai até dezembro deste ano. E a partir de janeiro do ano que vem? E a partir de janeiro do ano que vem, como é que vai ficar o FPM dos municípios e o FPE dos estados, com novos prefeitos iniciando a sua gestão, ou prefeitos reeleitos iniciando a sua gestão, os vereadores reeleitos ou eleitos pela primeira vez, voltando à atividade pública? Como é que eles vão se deparar com a situação dos seus municípios e como é que eles vão resolver essa questão para sanar essas dificuldades? Então, reforma tributária, falar em reforma tributária como isso, parece para mim uma quimera. É o sonho de uma noite de verão. Nós vamos estar discutindo sobre questões que dificilmente serão implementadas, vai dar muito debate, vai dar muita confusão e não vamos chegar a nenhuma conclusão efetiva para realmente dizer que sim, foi aprovada uma reforma tributária que vai atender aos seus objetivos. Quais sejam esses objetivos? É de fazer justiça na distribuição do bolo tributário nacional. E para fazer justiça na distribuição do bolo tributário nacional, é necessário que o governo federal abra mão de parte da sua arrecadação e reforce o caixa dos estados e dos municípios. E isso eu tenho absoluta certeza que não vai acontecer. Presidente, o governo Bolsonaro, na sua campanha, e depois também, sempre falou mais Brasil, menos Brasília. Mas a gente sabe que é muito difícil, tem essa questão, o senhor colocou muito bem, os municípios cada vez mais com obrigações e menos recursos, porque passa ao município a obrigação e não se dá a fonte do recurso para os prefeitos e os gestores municipais cumprirem as suas obrigações.
Nós falamos muito em pacto federativo, isso é uma das bandeiras da UVB, da CNM, mas a gente sabe que o governo, essa reforma tributária que o senhor está colocando aí, e muito bem colocado, como que o governo federal vai abrir mão? O que vai haver, e está se sentindo, é que vai existir uma reforma dizendo o seguinte: vamos simplificar os impostos, mas não vai baixar o imposto. Não vai ter a divisão do bolo tributário para estados, municípios e a União. A União cada vez vai ficar com seus recursos, porque não tem, segundo o ministro do TCU, João Ronaldes, João Augusto Ribeiro, ele dizia já no passado que 96% da arrecadação do país já estava comprometida, né, o ministro. Então, como que o governo federal vai repassar? E ainda mais com essa crise que vamos ter, sim, ali na frente e rapidamente por causa do coronavírus, do Covid-19, que os municípios vão perder a arrecadação, já estão perdendo, os estados e a própria União. Então, é um tema também muito para ficarmos atentos, mas eu também não acredito que vai haver uma pactuação aí por exemplo, da divisão do bolo tributário. E aí entra a educação também, entra o desenvolvimento, entra a saúde, entra uma série de fatores que nós vamos ficar amarrados por falta de recursos. O senhor colocou também a questão lá do seu governo, quando iniciou um projeto e depois esse projeto não teve continuidade de educação. Nós poderíamos ter, sim, uma educação diferente e de qualidade, de melhor qualidade hoje no Brasil, se tivesse continuidade e dado a continuidade daqueles projetos importantes que o senhor lançou na década de 90. Uhum. É exatamente isso. E no que tange a reforma tributária, presidente, essa que está sendo apresentada como tal, como reforma tributária, na realidade ela não é uma reforma tributária estrito sensu, porque ela não está tratando dessa redistribuição dos recursos. Ela está tratando, no fundo, do aumento da carga tributária. Porque nós estamos vendo aí, e dito pelo próprio ministro, que é necessário a criação de uma nova contribuição. Aí ele diz, não é uma CPMF, como havia anteriormente, mas é uma contribuição sobre transações digitais. Ora, isso é querer fazer a gente de bobo, porque qual é o banco que não tem transação a não ser digital? Qualquer um de nós que tem uma conta bancária, que tem enfim, que tem alguma relação bancária, nós sabemos que tudo é feito digitalmente. Óbvio, tudo é feito com cartão. E o cartão o que é? Digital. É uma coisa digital. Então, isso é uma transação digital. Uma transação bancária digital. Então, é querer nos fazer de bobos, mas é o que eles estão defendendo, sim, a recriação de uma contribuição, por parte dos contribuintes, né? Por parte das pessoas que estão pagando seus impostos. E o que é dramático nessa questão da contribuição é que, diferentemente de impostos, né, e taxas, impostos e taxas, eles entram no bolo tributário. A contribuição, ele não entra no bolo tributário para efeito de redistribuição. A contribuição, quando ela vem, ela vai direto para o Caixa Federal. Não tem a parcela de X%, arrecadou tanto, arrecadou isso, então desse que foi arrecadado em função dessa atividade, tantos por cento vai para o Estado, tantos por cento vai para o município, tantos por cento vai para o governo federal. A contribuição, essa que eles estão querendo reeditar, é uma contribuição que vai direto para o caixa do governo. Então, no fundo, essa reforma chamada tributária, essa é uma reforma, é um ajuste fiscal que o ministro da Economia está querendo continuar. Ele iniciou como um ultraliberal, que é o ajuste de contas, chamado ajuste fiscal, ou seja, arrumar as contas nacionais, é o aperto, é o arroxo, diminuindo as despesas e aumentando a arrecadação para ajustar as contas nacionais, o ajuste fiscal. Essa vem sendo a tônica desde o início do atual governo e esse é o mantra
do atual ministro da Economia. Então, agora, o que ele está querendo fazer é continuar esse ajuste fiscal. E continuar o ajuste fiscal exatamente no momento em que ao Estado brasileiro e ao governo brasileiro, que representa o Estado brasileiro, essa tarefa enorme, essa tarefa obrigatória e determinada pela necessidade da população de ajudar essa enorme parcela da população que está passando por necessidades, que está passando por sofrimentos inauditos e que precisam desse apoio, e apoio esse que vem sendo dado até agora. Então, como conciliar esse ato de despender recursos para atender às necessidades da população com um ajuste fiscal? Não há nenhuma possibilidade. Então, eles estão querendo fazer o ajuste fiscal, dizendo não é uma reforma tributária. Se tivesse tanta pressa, se tivesse tanto ardor no sentido de realizar uma reforma tributária justa, correta e que atendesse municípios e estados brasileiros, que lhes desse maior autonomia e respeitando o que diz lá no título da nossa República, a República Federativa do Brasil, ou seja, é uma república que tem entes federados que devem ser respeitados nos seus 3 níveis, né, nos seus 2 níveis de estados e União, e no 3º nível, no nível municipal, se eles há 1 ano e meio vêm prometendo essa reforma tributária. Há 1 ano e meio. Logo depois de 2 meses de governo, depois de empossado o atual governo, que o ministro da Economia vem falando, vou enviar na semana que vem a reforma tributária para o Congresso. Há 1 ano e meio nós estamos esperando. E essa reforma tributária chega num momento como esse, em que o governo está vendo as voltas com as dificuldades para conseguir recursos para atender essas demandas da sociedade em função dessa pandemia e não está conseguindo fôlego suficiente para isso. Esse é o momento de se falar numa reforma tributária de forma serena, de forma verdadeira. Por que agora? Por que não antes essa reforma tributária chegou? E quando chega agora ao Congresso Nacional, chega de forma fatiada. Então, isso me parece uma miscelânea que não tem como dar certo, até porque a realidade que nós estamos vivendo, ela não se coaduna, ela não se conecta, ela não encontra pontos de convergência com uma reforma tributária do jeito que deve ser feita uma reforma tributária, a não ser que eles mudem esse nome e digam, não, nós estamos continuando o nosso programa de ajuste fiscal e o que nós queremos com essa chamada reforma tributária é apenas dourar a pílula para dizer a vocês o seguinte, nós precisamos criar um novo imposto para termos mais recursos para atendermos às demandas que nos estão sendo impostas em função dessa epidemia do coronavírus. Senador Collor, eu entendo que perfeitamente o senhor delineou todo o grande problema envolto com a tida reforma tributária. E, na realidade, como o nosso objetivo era discutir educação, e a minha preocupação é com os recursos que serão destinados para a manutenção do Fundeb, principalmente pela necessidade de mais aporte de recursos para que a União faça a complementação daqueles estados que possuem problemas junto ao bolo. Então, num primeiro momento, na nossa percepção, uma reforma, como o senhor bem referiu, a reforma tributária deveria ser feita anteriormente a uma reforma, a uma proposta de melhoria na condição da educação, porque daí saberíamos e não teríamos problemas cíclicos econômicos que impediriam a aplicação desses recursos. Mas a minha questão nesse sentido agora, para o senhor, é como poderemos, vivendo esse momento difícil de escassez de recursos, de uma necessidade de implementação de recursos em áreas como a saúde, encontrar fôlego financeiro a nível de União para aplicar os percentuais mínimos propostos para que estados, principalmente alguns estados do Nordeste, se não me engano, 4 dos 6 que estão nas últimas posições, que precisam de complementações por parte da União, possam vir a dar à população um ensino de qualidade e atender às exigências da população. Bom, em relação ao que se espera venha a ser aprovado também pelo Senado, isso aí se transforma em lei.
Então, o aumento, não é, dos 12% para os 23% de participação da União no bolo do Fundeb, na arrecadação, nos recursos totais destinados à aplicação no Fundeb, quanto a isso, nós não podemos ter dúvida de que isso será aplicado, de que isso será transformado em lei, tem que ser obedecido rigorosamente pelo governo federal, que é o gestor desses recursos e, portanto, repassador nesses percentuais estabelecidos pela lei, que eu espero seja aprovado muito rapidamente também pelo Senado e sancionado sem vetos pelo presidente da República. Isso passará a ser uma obrigação. As necessidades sempre serão maiores, nós precisamos sempre ter atenção a essa questão da educação, até porque o Fundeb, até agora, na realidade, quem contribui com o Fundeb, quem menos contribui é a União. 10%. Os recursos saem todos de estados e municípios. Então, está se aumentando agora a participação da União, e que ainda não é o ideal. O ideal seria, como eu fiz no meu governo, da universalização do ensino básico, por exemplo, e do ensino fundamental, que cabe aos municípios. Nós universalizamos isso. Ou seja, a União cobria todos esses custos, né? Então, fazia com que as prefeituras ficassem um pouco mais aliviadas, né? Bem mais aliviadas, sem essa dificuldade de ter que arrecadar mais para atender ao objetivo que todos os prefeitos e vereadores têm, que é de atender no seu campo, no seu município, a área da educação e da segurança, sobretudo da saúde, sobretudo naquilo que lhes cabe fazer. Então, o que a gente tem que prever é que haverá uma necessidade, primeiro, porque, aliás, antes de dizer as necessidades, 2 pontos que são primordiais na lei. Primeiro, que o Fundeb passa a ser perene, passa a ser um fundo permanente e não mais com um prazo para terminar. Isso é fundamental porque dá previsibilidade, dá segurança e dá tranquilidade aos gestores de que estarão com aqueles recursos sendo recebidos a tempo e a hora. Em segundo lugar, que esses recursos terão, a cada ano, terão uma participação maior do governo federal, de acordo com o que está no projeto de lei que está sendo agora tratado no Senado Federal, e, como eu disse, e repito, eu espero que rapidamente isso seja aprovado. Então, depois, e com essas 2 garantias, que já são um grande avanço, nós precisamos fazer a avaliação do que mais será necessário para diminuir a pressão sobre os municípios e sobre os estados e fazer com que a União possa participar mais ativamente, mais decisivamente, desse processo de fortalecimento dos recursos para o Fundeb, que são recursos fundamentais, como dissemos aqui inicialmente, para a construção da verdadeira cidadania. Então, esse é um outro debate que nós teremos que fazer após a aprovação dessa lei, a aplicação dela em termos práticos, para nós sabermos o que mais nos restará fazer para fortalecer o Fundeb para satisfação de todos os brasileiros que veem a educação como a saída para os problemas que nós estamos enfrentando em todos os níveis no Brasil. Senador, eu quero aproveitar, saindo um pouco do Fundeb, mesmo que o doutor André queira, e é o tema que nós falamos, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o governo Bolsonaro, se o senhor puder falar, sobre o governo Bolsonaro, sobre a relação com o Congresso Nacional, e como o senhor vê o futuro do país com o atual governo dentro da sua forma de atuar junto ao Congresso Nacional e também com os projetos para a sociedade. Bom que o senhor fez a pergunta, presidente. Eu estava instigado a perguntar ao senador Collor em razão da sua condição de ex-presidente e poder nos dar uma opinião completamente basilar, importante sobre essa situação que a gente vive. Pois não. Nós estamos vivendo agora, exatamente nesse momento, uma outra fase que nós não sabemos ainda como ela vai se desenvolver. Nós temos uma primeira fase do atual governo,
extremamente dificultada pelos conflitos que diariamente o governo federal criava, com declarações do presidente sempre muito hostis na sua relação com os outros dois poderes, o poder judiciário e o poder legislativo, conflitando com o que diz e determina a Constituição, que são os três poderes basilares que sustentam o sistema democrático, e esses poderes devem conviver entre si de forma independente e harmônica. Conflitando com o que diz a Constituição, né, de que devem os poderes conviver de forma independente e harmônica, o que aconteceu foi que, no começo desse governo, e até pouco tempo atrás, esse governo gerava, como eu estava dizendo, conflitos diários por declarações sempre desairosas, declarações sempre hostis aos poderes, judiciário e legislativo, e também aos seus integrantes. Como também estendia isso no seu relacionamento de hostilidade aos governadores e aos prefeitos, quando o tema levava à discussão sobre qual a melhor forma de combater a propagação do Covid. Enfim, era uma relação extremamente conflituosa que gerava, né, essa perspectiva de um conflito institucional latente. Então, era um clima de muita intranquilidade, um clima de muita beligerância, um clima que era aumentado ainda mais com a presença do presidente da República nas manifestações de rua, em que faixas eram desfraldadas na frente, ele com a presença física dele nessas manifestações, contrariando as orientações médicas e dos infectologistas e da ciência e da academia de que não participasse de aglomeração, não somente ele, mas qualquer um de nós, que não participássemos de aglomerações e usássemos máscaras, enfim, esses preceitos de higiene básica, né? E também mantendo o distanciamento social. E o presidente comparecia a essas manifestações e, na frente dele, essas faixas eram desfraldadas pedindo o fechamento do STF, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo a volta do AI-5, pedindo a volta de um regime de exceção. Enfim, e o presidente, ele, que é o primeiro que deve mostrar o seu respeito à Constituição, porque sobre ela ele jurou governar. Sob ela ele jurou governar, não é? Então, ele tinha que dar demonstrações efetivas de prezar a democracia. E tudo aquilo que estava sendo colocado nessas manifestações eram propostas contra o sistema democrático, pela ruptura do sistema democrático. Então, ele não dava uma palavra contra aquilo que estava sendo dito, contra aquilo que estava sendo mostrado na frente dele. E isso apenas alimentava ainda mais essa insatisfação entre os poderes que estavam sendo admoestados daquela forma, criando, naturalmente, um caldo de cultura extremamente nocivo à convivência democrática que deve pautar a existência desses três poderes. Bom, pouco antes dele ter contraído, o presidente ter contraído o Covid-19, e eu saúdo por ter recuperado rapidamente dessa infecção, mas antes dele ter contraído a infecção, ele já havia levantado, aí vem essa segunda fase, que é de pouco tempo para cá, ele levantou a bandeira branca, né, nessa fase de estabelecer uma trégua na sua relação com os outros poderes e também com os seus integrantes. Então, foi um período de tranquilidade, em que se estabeleceu essa trégua e que a gente teve a ideia de que, puxa, agora o presidente deixou também de falar naquele cercadinho nas entradas e saídas do Alvorada, que cada entrada e saída do Alvorada, cada vez que ele falava era um desastre do ponto de vista de acirramento do clima, não é, de animosidade que ainda hoje permeia não somente a relação dos poderes, mas também a sociedade brasileira. Então, ele havia parado de dar aquelas entrevistas. Então, o clima de normalidade veio a questão da doença
ele se recolheu, também deixou de dar declarações, deixou de fazer demonstrações aos integrantes dos outros poderes, enfim. E nós começamos a respirar um pouco mais aliviados de que, finalmente, nós estaríamos estabelecendo um clima de normalidade institucional para que o diálogo prevalecesse, o entendimento fosse a tônica na relação entre os três poderes. Mas já ontem ele voltou ao exercício da presidência, na segunda-feira. E já ontem ele participou dessas entrevistas do chamado Cercadinho ali no Palácio da Alvorada. Isso já me alertou, já acendeu um sinal de que talvez ele não tenha mudado tanto quanto a gente imaginava. Porque se ele recomeçar e se ele retomar essas atividades, né, antes desse período da trégua que ele estabeleceu, que eu estava agora citando, que depois se seguiu a esse período da quarentena dele para se recuperar. E o momento atual, né, que ele recomeça a fazer essas entrevistas, se isso recomeçar, novamente nós vamos ter um retrocesso nas nossas relações institucionais. E isso gera um gravíssimo problema, porque é necessário que a população esteja tranquila em relação ao exercício da administração federal, do comportamento do seu presidente. Ao mesmo tempo, desses anos, nessa primeira fase toda, que eu estava citando, ele também deu muito pouca importância ao Congresso Nacional e à formação de uma maioria parlamentar no Congresso Nacional. Depois ele entrou nessa fase da trégua, quando eu falei do início da fase da trégua, ele iniciou também, ao lado de não dar mais declarações, ele iniciou conversas com o Congresso Nacional, com o próprio Supremo Tribunal Federal, ou ele pessoalmente, ou por interlocutores autorizados, indicados por ele, com autoridade para tal, para conversar com ministros do Supremo, com o presidente do Supremo, com os presidentes das duas casas do Congresso, com políticos. Então, ele começou a conversar no sentido de apaziguar as relações institucionais, como nós falamos, e também tentar construir, formar uma base de sustentação política que lhe dê condições de governabilidade. E isso foi também uma medida extremamente positiva que eu vejo da parte dele, né? Eu acho que é muito importante, porque o presidente da República ele é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E fazer política por intermédio dos instrumentos que a democracia oferece, que são os instrumentos dos partidos políticos e os políticos. Não pode fugir disso. O presidente, como líder político da nação, ele tem que fazer política, sim. E fazer política à luz do dia, abertamente. Tem que fazer composições políticas, sim, porque senão não consegue governar. Nesse presidencialismo de coalizão, se o presidente da República, ou o presidente, ou o governador, ou o prefeito, se eles não conseguirem, não formarem a sua base, a sua maioria de sustentação nas casas legislativas, não governam. O governo não chega ao final. Muito mais o governo federal. Ele precisa dessa base de sustentação. Agora, precisa fazer com que esses entendimentos sejam feitos às claras, que todos estejam informados, sob o escrutínio da imprensa e da própria população, de que todos saibam com quem o presidente está conversando, com quais partidos, quais são os políticos, quais são as pessoas que estão sendo os interlocutores desses entendimentos e o que é que está sendo levado em conta nesse entendimento. Isso não é nada feio nem reprovável, ao contrário, isso faz parte do jogo democrático. Nós temos agora o exemplo de Israel, que é uma democracia forjada numa luta e, sobretudo, numa região extremamente conflagrada como o Oriente Médio. Em Israel, agora, recentemente, aconteceram 3 eleições para eleger a maioria no Knesset, que é o parlamento deles, para formar um novo governo. Nessas 3 eleições, nenhum dos 2 principais partidos obtiveram maioria. E aí
não conseguiram maioria na primeira eleição, fizeram a segunda eleição, não conseguiram a maioria, nenhum dos dois, fizeram a terceira eleição, nenhum dos dois conseguiu maioria, e aí o que resolveram fazer? Sentaram-se à volta de uma mesa, os dois contendores principais, os dois líderes de cada um dos dois partidos, e disseram, bom, como é que vamos resolver isso? Aí resolveram, mas debaixo dos holofotes, debaixo da todo mundo participando, quer dizer, pela imprensa, pela mídia, e a população tomando conhecimento. Eles dividiram os ministérios. Eles disseram, esses ministérios ficam com o seu partido, esses ministérios ficam aqui com o meu partido, e não somente dividiram os ministérios, como dividiram o próprio mandato. Cada um ficou governando, cada um ficou acertado que cada um governaria durante 2 anos. Então, isso é normal que isso aconteça, isso faz parte do jogo democrático. Na Itália, para citar um outro exemplo, e para ficarmos nesses 2 exemplos, a Itália houve uma reformulação partidária muito grande na Itália, como nós sabemos. Bom, e nessas últimas eleições, partidos de extrema-direita ganharam, mas nenhum deles conseguiu a maioria. O Partido 5 Estrelas e o Partido Liga do Norte foram os vitoriosos, mas individualmente não conseguiram a maioria, nem eles em conjunto conseguiram a maioria. E aí o que eles fizeram? Fizeram um acordo com partidos de esquerda. Eles, de extrema-direita, fizeram um acordo e um entendimento com um partido de esquerda, com partidos de esquerda, para juntos formarem um governo, indicarem um primeiro-ministro com o fito de obedecer a um programa elaborado por eles dois. Ou seja, a extrema-direita e a esquerda encontraram pontos de concordância para poder elaborar um programa de governo único que contasse com o apoio de um lado e do outro. Então, é assim que é feito. A política é assim, a democracia é construída assim. É muito fácil se falar, não é toma lá da cá. Não é toma lá da cá nada. O toma lá da cá, ele nasceu porque não houve, talvez, a transparência necessária nos entendimentos havidos anteriormente para a composição de uma maioria no Congresso Nacional. Mas no momento em que tenha, e isso a democracia exige, em que haja transparência, em que haja tranquilidade para que a população tome conhecimento do que está se passando, isso é absolutamente natural. Isso é uma exigência do processo democrático, que é o entendimento, a busca do consenso, e com base nesse consenso, na formação de uma unidade mínima para se obter uma maioria que proporcione ao chefe do Poder Executivo condições de implementar o seu programa de governo esse para o qual ele foi eleito democraticamente pela maioria da população. Então, eu não sei agora se isso vai continuar. Eu espero que sim. Eu espero que esse diálogo ele continue a existir, porque sem maioria parlamentar, esse governo ou qualquer um outro, ele não conclui o mandato. E eu aguardo e eu espero ansiosamente que o presidente da República tenha sucesso nessa iniciativa que adotou lá de uns meses para cá, não é? Antes de contrair esse vírus, ele já havia iniciado esses contatos, e eu espero que ele continue com esses contatos, não somente para aproximar o Congresso Nacional do seu governo e fazer um governo em que os partidos políticos se sintam nele representados, como também na sua relação amistosa, independente, mas harmônica com o Poder Judiciário e, naturalmente, por esses entendimentos que estão ocorrendo com o Poder Legislativo, em decorrência disso tudo, do próprio Poder Legislativo. Presidente Gilson, a sua pergunta foi extremamente feliz, diga-se de passagem, por termos uma posição tão balizada quanto do senador Collor. A nossa conversa poderia perdurar por muito mais tempo, mas em razão do tempo, senador, teremos que nos despedir e de pronto já lhe agradeço a toda a sua equipe por ter gentilmente se colocado à disposição. O senhor é um grande parceiro da UVB, como o presidente Gilson já disse no início, nós somos muito gratos pela sua disponibilidade em estar participando conosco e estar transmitindo para vereadores de todo o Brasil, mais de 57 mil homens e mulheres que trabalham, labutam diariamente em favor da democracia e que tiveram nas suas palavras aquilo que a gente vem
referindo há bastante tempo, de que não se pode demonizar a política. A política é o instrumento pelo qual nós transformaremos o nosso país num local melhor para que todos possamos viver. Então, presidente Gilson, dizendo isso, eu lhe passo a palavra para que o senhor faça as considerações finais, depois para o senador Collor, para que a gente possa nos despedir daqueles que nos acompanham nessa manhã de hoje. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, senador Collor. Uma satisfação grande ter aqui, um privilégio nosso de poder contar com a sua presença, com a sua experiência e com o seu pensamento atual, que é extremamente importante. Eu considero como um aprendizado para os homens e mulheres do Poder Legislativo, para os políticos como um todo, porque o senhor tem uma experiência de quem passou pela presidência da República, que quem construiu e constrói hoje com o Congresso Nacional ações políticas para dar ao nosso país uma esperança ao nosso povo brasileiro. Então, eu lhe agradeço, obrigado, e obrigado pela parceria que tem feito aí com a União dos Vereadores do Brasil e com todos os homens e mulheres do Parlamento Municipal. Muito obrigado, presidente Gilson, muito obrigado pelo convite que me foi formulado, muito obrigado ao André, e eu quero dizer que essa nossa parceria, minha parceria com a União dos Vereadores do Brasil e com todos os vereadores e vereadoras do Brasil, é uma parceria que está sempre e em permanente ação. Então, que nós estamos sempre muito atentos, tudo aquilo que eu entendo que seria necessário ou interessante ser do conhecimento dos senhores e das senhoras vereadoras, eu estou imediatamente entrando em contato, como todos sabem, e enviando a literatura e as informações necessárias para dar uma base ainda maior do que aquelas que todos já têm, para exercer um mandato tão bonito, que é o mandato primeiro, né, de toda a carreira política, é o de vereador. Eu, quando prefeito de Maceió, a minha relação com a Câmara de Vereadores foi a melhor possível, foi a relação mais amistosa que eu tive. Fui governador também, com a Assembleia, tive uma boa relação, com o presidente não tão boa, com o Legislativo, mas a melhor das relações com o Poder Legislativo que eu tive enquanto exerci poderes nas esferas municipal, estadual e federal foi num período em que fui prefeito da minha capital, de Maceió, e eu agradeço muito a todos os vereadores que naquela época estiveram conosco trabalhando pelo desenvolvimento da nossa capital. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi uma honra participar desse programa, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, e dizer a todos que confio bastante e muito na nossa democracia, e a nossa democracia está fincada no mandato dos senhores vereadores do Brasil. Os vereadores são aqueles que formam a base da construção democrática brasileira, e é nos senhores e nas senhoras que nós todos temos muita confiança. Muito obrigado, professor Gilson, presidente Gilson. Muito obrigado ao André pela oportunidade que me deram e até um outro momento, se Deus assim permitir. Um abraço. Abraço, muito obrigado, senador Collor, presidente Gilson. Assim encerramos o primeiro dia de debate sobre temas nacionais que a UVB propicia em favor dos vereadores, a fim de qualificá-los e trazer informações que são relevantes para a sociedade. Um grande abraço a todos que estiveram conosco nessa manhã de terça-feira e até uma próxima oportunidade. Abraço a todos.